Nesta aula de hoje, nós vamos aprender a articular modelos para trabalho no articulador semiajustável. Então, nós vamos aprender a articular o modelo superior, promover registros oclusais, articular modelo inferior no ASA e conhecer procedimentos laboratoriais. Para isso, nós temos como objetivo conhecer e executar o registro com o arco facial, conhecer e executar pré-calibração do articulador semiajustável, conhecer e executar montagem do modelo superior no articulador, modelo para trabalho no articulador semiajustável. Conhecer e executar registro oclusal, conhecer e executar montagem do modelo inferior para trabalho no articulador semiajustável e conhecer procedimentos laboratoriais. Estas são nossas bibliografias referente a esse conteúdo. Montagem do modelo de trabalho no articulador semiajustável. Ao se realizar a montagem dos modelos de trabalho em articuladores, tem como objetivo a reprodução do relacionamento oclusal do paciente o mais fiel possível das posições estáticas e dinâmicas da mandíbula em relação à maxila, proporcionando as condições ideais para que o técnico promova a confecção das próteses fixas para a reabilitação dos casos clínicos. Na articulação do modelo para trabalho no ASA, nós necessitamos do emprego do arco facial. E o emprego do arco facial é necessário para a articulação do modelo superior no ASA. E qual é a finalidade do arco facial para a articulação do modelo superior no ASA? É transferir a posição da maxila em relação à base do crânio e nessa relação da maxila, dessa disposição espacial da maxila em relação à base do crânio, nós vamos observar o quê? A distância da maxila em relação à articulação e a distância e o ângulo de inclinação da maxila no sentido antero-posterior e látero-lateral em relação à articulação temporomandibular. Quer dizer, além de transferir a distância da maxila em relação ao crânio do paciente, nós vamos ainda transferir para o articulador o ângulo de inclinação do plano oclusal da maxila para o articulador e a distância da maxila para o articulador e ainda vamos transmitir também para o articulador, no caso de alguns articuladores, né, a distância intercondilar. Com os articuladores Arcon, permitem nós transferirmos essas situações. Para a montagem do modelo superior, nós precisamos de trabalhar com o arco facial e transferir aquelas relações ou aquelas referências mencionadas anteriormente através do garfo de mordida e o arco facial para o articulador, para que nós possamos então promover a articulação do modelo superior no articulador semiajustável. Para isso, nós vamos pegar o garfo de mordida, ir à boca do paciente com Godiva na fase plástica, com 2 pontos posterior e 1 ponto anterior, pegamos esse conjunto
levamos a boca do paciente com a haste desse garfo mais ou menos alinhada com a linha mediana do paciente, para que ela não fique inclinada nem para a direita e nem para a esquerda, fica o mais paralelo possível com a linha mediana. Acoplamos o arco facial a esse garfo de mordida, já em posição na boca, e o paciente segura em posição o garfo de mordida na boca com os 2 polegares e os outros dedos da mão, apoia e posiciona o arco facial em relação à face do paciente. Depois que nós fazemos isso, nós introduzimos o relator náseo. O relator náseo vai apoiar na sela nasal e nós vamos tracionar esse arco para frente para que essa esfera condilar venha um pouquinho para frente. Essa esfera que está acoplada ao conduto auditivo externo, ela desloca um pouquinho para frente para alojar mais ou menos coincidente com a posição do côndilo dentro da articulação temporomandibular. Quando nós fazemos isso, nós vamos observar que esse arco, ele tem que apresentar uma disposição espacial em relação à face do paciente. Então, esse compasso, esse arco, tem que apresentar um paralelismo com o plano de Frankfurt. Qual é o plano de Frankfurt? É 2 pontos coincidentes com o conduto auditivo externo de um lado e do outro, e esse compasso ele tem que apresentar um alinhamento espacial no sentido vertical, coincidente com o ponto infraorbitário. Se ele estiver coincidente com o ponto infraorbitário, significa então que esse compasso está acoplado corretamente à boca do paciente. O que nós vamos fazer? Nós vamos apertar os parafusos que prende esse arco em posição. Se for um arco facial do articulador arcon, então ele tem um na linha média, tem um direito, esquerdo e tem um direito. Então nós vamos apertar esses 3 parafusos. Depois que apertamos esses 3 parafusos, o paciente ainda continua segurando esse conjunto em posição na boca, tá? Continua segurando esse conjunto em posição na boca, e nós vamos apertar esse parafuso que prende o garfo no arco e esse parafuso que prende o conjunto nessa haste vertical. Então damos um pré-aperto nesse, damos um pré-aperto nesse, depois voltamos a dar um aperto final nesse parafuso e nesse parafuso. Assim nós fizemos então a fixação do garfo de mordida em relação ao arco facial, em relação ao plano de Frankfurt. E agora, se o nosso articulador é do tipo arcon, na haste superior do compasso tem 2 marcas, na haste inferior do compasso tem uma marca. Se essa marca inferior estiver nesse intervalo até próxima a essa superior direita, isso vai nos informar que esse paciente apresenta uma distância intercondilar pequena. Se essa marca estiver alinhada com essa superior direita ou nesse intervalo até próxima a essa superior esquerda, nós vamos dizer que esse paciente tem uma distância intercondilar média. E se essa haste, se essa marca inferior estiver alinhada com essa marca na haste superior esquerda ou à esquerda dela, significa que esse paciente tem uma distância intercondilar grande. Essas são referências da articulação temporomandibular que depois nós vamos transferir para o articulador. Depois que conferimos, está tudo certo, registramos todas
as condições necessárias, que é a distância intercondilar para um arco facial do articulador Arcon, a distância do garfo registrado da maxila em relação à articulação e o plano de oclusão do arco superior em relação à articulação, são as três referências que nós vamos transferir para o ramo superior do articulador para articular o modelo superior. Se o meu articulador for do tipo não Arcon, ele não permite registro da distância intercondilar. Então, depois que nós acoplamos corretamente o compasso espacialmente ou verticalmente alinhado com o plano de Frankfurt, que nós prendemos os dois parafusos do compasso ou do arco e os dois parafusos que prende o garfo de mordida ao arco facial, nós temos a referência já completada para o articulador não Arcon. Agora, assim que terminamos tudo, nós vamos soltar apenas os parafusos que prende o compasso em posição. Vamos soltar os 2 ou 3 parafusos, vai depender do tipo de arco facial que nós vamos empregar, se é para articulador Arcon ou não Arcon. Vamos eliminar o relator náseo e nós temos a referência com o arco facial já preparada para dar subsídios para montar o modelo superior. Assim que terminamos, nós vamos então pré-calibrar o nosso articulador. Para a pré-calibração do articulador semiajustável, é exatamente da mesma forma que vocês aprenderam na oclusão. Se o meu articulador é Arcon, então eu tenho que pré-calibrar o ângulo da guia condilar e o ângulo de Bennett. O ângulo da guia condilar, o ângulo de Bennett e a distância intercondilar. Se o meu articulador é do tipo não Arcon, eu também vou fazer a mesma pré-calibração, só que elas são um pouco diferentes. Para o articulador Arcon, o ângulo da guia condilar vai ser registrado no articulador, vai ser 30 graus. O ângulo de Bennett vai ser 15 graus, como vocês aprenderam lá na oclusão. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ângulo da guia condilar, que é a inclinação da parede superior da cavidade articular, que varia normalmente de 0 a 60, nós pré-calibramos no articulador Arcon em 30 graus, do lado direito e do lado esquerdo. O ângulo de Bennett, ele é registrado e pré-calibrado no ângulo, como ângulo no côndilo de não trabalho. E no côndilo de não trabalho, nós determinamos 2 ângulos, um num plano vertical e um num plano horizontal. No plano vertical, nós temos o ângulo chamado de Fischer. No articulador semi-ajustável, ele não permite a pré-calibração do ângulo de Fischer. No plano horizontal, nós vamos, então, calibrar o ângulo de Bennett. O ângulo de Bennett é pré-calibrado na cavidade, ou na TM do lado direito e do lado esquerdo. O ângulo de Bennett ele varia de 0 a 35 graus, porque todos os indivíduos não têm a mesma angulagem, né? Então a variação vai de 0 a 35 graus e nós vamos trabalhar numa média. A média de 0 a 35 seria 17,5, mas convencionou-se, quem fabricou o articulador, convencionou-se que a média para pré-calibração do articulador semi-ajustável do tipo não Arcon é 15 graus. Então pré-calibramos no plano horizontal
o ângulo de Fischer, aliás, o ângulo de Bennett do lado direito e do lado esquerdo em 15 graus. Acoplamos o arco facial. E como eu disse, se o articulador é não Arcon, eu não tenho que preocupar com distância intercondilar. Mas se o meu articulador é Arcon, então eu vou lá e já observei que a distância intercondilar desse paciente é pequena, porque a marca inferior está à direita da primeira marca superior. Então, nós vamos lá e pré-calibramos a distância intercondilar para o paciente na distância intercondilar pequena. Fazemos isso e acoplamos o nosso arco facial ao ramo superior do articulador e prendemos no articulador não Arcon só 2 parafusos, no articulador Arcon o arco facial apresenta os 3 parafusos no arco facial. Então prendemos os 3 parafusos e nós temos já o arco facial com o registro de mordida da posição da maxila em relação à base do crânio, acoplado ao ramo superior do articulador. É só agora encaixar o modelo superior, colocar gesso e prender o modelo superior no ramo superior do articulador. Para a montagem do modelo superior no articulador semiajustável do tipo Arcon, eu não necessito do ramo inferior do articulador. Mas, como o meu conjunto está prontinho para ser montado o modelo superior, só por questão de comodidade, eu acoplo ele ao ramo inferior do articulador, porque daí fica fácil eu acoplar o modelo superior sobre o garfo com registro de mordida e acrescentar gesso e montar o meu modelo superior. Acrescentei meu modelo e prendi com gesso. Pode ser gesso tipo 3, pode ser 4. Às vezes a gente põe um pouquinho só de gesso 4 e depois completamos o restante com gesso 3. Também, dependendo da quantidade, nós podemos articular só com gesso 3. A diferença da qualidade dos 2 gessos, se eu trabalho segundo a especificação do meu fabricante, as alterações dimensionais não são significativas, que vai alterar essa relação que eu transferi do meu paciente para o articulador.